Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Alô pra você que se liga aqui com a gente, mais um sabadão, o GorpaCast na editoria de esportes. Eu sou o Igor Dores. Sou o Douglas Moretti. Carlitos Marinho. E hoje, piazada, galerinha que assiste aqui o nosso canal, falaremos sobre a Libertadores, as oitavas de final da Libertadores. Tá Confere? começando a esquentar, né? Tá começando a esquentar, tá ficando bom o negócio, né, Carlitos? Já tava bom, mas parece que tá mais bom ainda. Graças a Deus. Bem. A gente tá se conhecendo muito bem, nosso trio ali da frente tá movimentando muito bem. E ó, vamos começar então falando, já que tá emocionante o negócio, vamos começar falando de confronto argentino, River e Racing. River Plate no jogo de ida foi um jogo equilibrado, 0x0, mas no jogo de volta o River atropelou, né? 3x0 nesse jogo de volta. 3x0. E o que a gente pode falar sobre esse jogo? Cara, eu acho que pra mim deu uma lógica, né? Foi um jogo de altíssimo nível. Não, sempre é, né? Jogo entre argentino, apesar de ser aquela briga de raça, de entrega, mas é sempre um jogo de muito gostoso de assistir. Com certeza. E não foi aquele jogo catimbento, assim, que é típico de argentino, uruguaio. Não, foi um jogo muito técnico. Jogado, né? Foi. E os jogadores do River, ali principalmente os três atacantes ali da frente, tem o menino Ezequiel, 19 anos, que jogava no sub-20 da seleção argentina, um grande futuro jogador. Tem o Prato também, que estava recentemente aí no Atlético Mineiro de São Paulo. São jogadores em altíssimo nível, acima da média para o nosso futebol sul-americano. E, nossa, foi muito bom assistir os dois jogos, principalmente o segundo aí, que a gente vai falar mais do jogo de volta. 3x0 pro River Plate no Monumental Nunes, em sua própria casa. Foi avassalador para cima do Racing, que... Coitado do Racing. Tem até um time bom, mas não aguentou. Nem viu o que aconteceu, né? Cara, não viu. E um jogo disputado, tivemos 3 cartões vermelhos. Isso mesmo? 3 cartões, 2 pro Racing e 1 pro River Plate. Foi jogo entre Argentina e jogo de Libertadores, né, cara? Vai ser assim sempre. A gente tá falando de cartão, mas vamos falar um pouquinho de suspensão e de amadorismo dos clubes. O Santos que enfrentou o Independiente, e a gente teve, lamentavelmente, aquele caso do Carlos Sanches, escalado irregular. O Santos foi punido, tomou 3x0 no jogo de ida. No jogo de volta, segurou um 0x0, não conseguiu fazer nada. A torcida invadiu o campo, ficou louca da vida. E agora acho que a punição só aumenta, né? Cara, foi muito legal assistir o segundo jogo. No primeiro jogo, o Santos fez 0x0 lá, conseguiu um empate lá na Argentina. Mas depois, com a descoberta, né, da suspensão do Carlos Sanches pelo time do Estudiantes, Independiente. Do Independiente, eu sempre confundo Eu os também dois. confundo os dois. O Santos, né, tomou 3x0 pelos tribunais na primeira partida. A segunda partida era um resultado quase impossível, ainda mais para o time que o Santos tem. Não conseguiu, jogou muito pior. O Independiente jogou muito melhor aqui no Pacaembu, em São Paulo. E conseguiu, né, segurar o empate. O jogo terminou aos 36 minutos, porque não deu. A torcida começou a jogar rojão dentro de campo, tentou invadir o estádio. Tivemos confusão, tivemos pancadaria, policial batendo em torcedor, o Cuca tentando salvar lá o torcedor, depois até pediu desculpa. Enfim, foi um jogo, como diz a galera raiz da Libertadores, foi um jogo de Libertadores. E lamentável, né, pro Santos. Lamentável. Cara. A gente até comentou no nosso podcast anterior sobre a punição e um amadorismo tremendo, né? Da comissão, do departamento jurídico. E agora o Santos diz que vai na última instância para tentar paralisar a Libertadores. Isso aí é para poder falar para torcedor, né? Para torcedor não ficar tão bravo com a diretoria. Mas o que aconteceu mesmo foi uma grande cagada da diretoria. Não tem o que fazer. Então, dessa forma, River Plate passando do Racing, Independiente passando do Santos, mais um confronto argentino. Independiente e River nas quartas de finais. Então, mais um baita de um confronto. O Independiente tem mostrado um bom futebol também. Acho que não aguenta o River, mas tem mostrado um bom futebol. Vai ser um confronto muito disputado. Vamos falar de Palmeiras, então. Vamos falar. A gente tá com 2 palmeirenses aqui o no último estúdio. jogo dessas oitavas de finais, na quinta-feira à noite. E Palmeiras e CR Porteño, né? Exatamente. E o Palmeiras, que tinha conseguido um resultado que praticamente garantia o Alviverde nas quartas de finais lá no Paraguai, chegou em São Paulo e quase se complicou, né?
Teve o Felipe Melo expulso com 3 minutos de jogo. Eu queria, cara, fazer uma análise precisa do campo de calor do Felipe Melo. O desempenho dele, o campo de calor do campo. Né? Jogou 3 minutos, deu uma entrada ali um pouquinho exagerada. Foi pra vermelho? Foi. Na minha opinião, não. Acho que ele foi violento. Eu acho que, na minha opinião, não foi pra vermelho. A gente teve, não entradas com a mesma força, mas entradas semelhantes durante o jogo. E o juiz muitas vezes não marcou nem falta, ou então era falta e nem cartão amarelo, em entradas semelhantes. Então, acho que faltou um pouquinho de critério. Se essa era pra vermelho, as outras poderiam ser pra cartão amarelo, pelo menos. Foi emoção até o final, né? Eu acho que ele foi muito juvenil. Muito juvenil. Uma coisa é você dar um chega pra lá. Uma coisa é você dar um chega pra lá no time adversário quando a partida já tá ganha e tá lá no final do segundo tempo. Outra coisa é com 3 minutos de jogo, você dá uma chegada daquela violenta, maldosa. Pela primeira vez eu vi a torcida brava com o Felipe Melo. Tá todo mundo aí de cara com o Felipe Melo, porque a gente sofreu para poder passar, perdemos de 1-0 dentro de casa e a gente podia ter sido eliminado por causa do Felipe Melo. Mas eu acho que a grande questão, eu acho que a arbitragem foi mal. Acho que o Felipe Melo, mais uma vez, ele pagou pela fama dele. Eu acho que se fosse qualquer outro jogador que estivesse dentro do campo, desse uma entrada daquela, não seria expulso. Não, agora eu não vou passar pano pro Felipe Melo, não. Eu acho que ele pagou pela fama, infelizmente. Vamos passar tema aí. Mas então agora vamos falar de... Como a gente falou do Palmeiras, vamos falar do adversário do Palmeiras, que vai ser o Colo-Colo. Colo-Colo e Do Corinthians. Chile, bateu o Corinthians no jogo de ida por 1-0, conseguiu fazer um gol fora, perdeu por 2-1 na Arena Corinthians, mas passou pelo gol fora. E um time que, na minha opinião, é um time muito bom. Time de muita qualidade no passe, com o Valdívia comandando o meio de campo ali, e o Lucas Barros lá na frente. A hora que a bola chega, ele não desperdiça. Eu acho que o Colo-Colo tem alguns jogadores bons, como você disse, o Valdívia, o Quinteiro, que fez uma boa partida. Eu estava assistindo o jogo das 7h30 desse dia, River e Racing. E depois você para assistir 9h45, Corinthians e Colo-Colo. É uma diferença gritante, sim, parece que é o mesmo torneio. O Colo-Colo é um bom time, sim, não é à toa que ele está nas quartas de final, mas não está no nível do Palmeiras e dos outros times que estão na quarta de final. Não é melhor do que o Grêmio, não é melhor do que o Independente, o Boca. Eu acho que assim, vai ser uma grande decepção se o Palmeiras não passar pelo Colo-Colo. Eu acho que o Colo-Colo e o Tucumã passaram para se aventurar um pouquinho aí nas quartas de final. Porque seus adversários não eram tão à altura. Assim. Sim, o Corinthians muito mal, não conseguia criar jogadas. Acho que terminou o jogo com 4 atacantes e não conseguia jogar a bola dentro da área. Dava um balãozinho dentro da área, ficava fácil para a zaga do Colo-Colo e era só isso, se limitou a isso o time do Corinthians. Vamos falar de outro brasileiro então, esse dessa vez passando de fase, mais um brasileiro passando de fase, e o Grêmio, né? Esse o Igor vai gostar, né? Esse o Igor vai gostar. O Grêmio bateu o Estudiantes em casa, havia perdido no jogo de ida por 2-1, ganhou por 2-1 em casa com um gol no último minuto. Que ali, sufoco, né? rapaz. E nos pênaltis levou a melhor. Como é que Isso aí. foi? Cara, Coração aguentou? Tá bom o coração? falando aqui, o coração nos parou de novo. Não, olha, foi sufoco aquele jogo e... Graças a Deus aí consegui minha classificação, né? Graças a Deus. Estamos aí nas quartas de final, né? Porque o time tem potencial e... E acho que o Grêmio pegou o adversário mais fácil, na minha opinião, para essas quartas de finais que... Agora, a partir das quartas, a gente vai ver quem realmente merece ficar. Esperamos aí que a os gente- times brasileiros fiquem, né? Pra dar aquela Libertadores como a gente gosta, com grandes competidores. O Atlético Tucumã, que passou pelo Atlético Nacional, ganhou em casa por 2-0, perdeu fora por 1-0, passou, mas eu acho que fim da linha para eles contra o Grêmio, né? Ah, com certeza. Eu acho o Tucumã mais fraco do que o próprio Estudiantes, que o Grêmio tirou. Eu acho o Tucumã mais fraco que o Colo-Colo, por exemplo. Eu acho o Tucumã o time mais fraco das quartas de finais. Concordo. Aí Contra o possível time mais forte. Exatamente, um dos times mais fortes. E aí a gente teve lá embaixo, vamos deixar o Flamengo e o Cruzeiro por último, a gente teve o Boca Juniors, ganhou na ida, ganhou na volta. É o argentino mais perigoso, né? Acho que dentre os 4 que estão aí. Eu acho que o Boca é o mais perigoso e parada dura pro Cruzeiro, né, cara? Nossa. Cruzeiro que fez um excelente jogo no Maracanã
na ida contra o Flamengo, ganhou por 2-0 fora de casa, mas dentro de casa sofreu. Cruzeiro copeiro, né? Sofreu muita pressão do Flamengo, perdeu o jogo por 1-0 e agora vai se ver com o Boca lá. O Boca que o Palmeiras deixou passar, né? É. Também fez a sua parte, né? Pra mim o Palmeiras estava certo, deixar o Boca passar. Vai encontrar aí possivelmente o Boca na semifinal, hein? Possivelmente, a possibilidade é grande. O Palmeiras pega o Colo-Colo, o Cruzeiro e... Eu acho que é improvável o Cruzeiro passar pelo Boca. Acho que a grande vantagem do Cruzeiro é decidir em casa, né? O Cruzeiro passou em primeiro no seu grupo, o Boca passou em segundo no grupo do Palmeiras. Então acho que a grande vantagem do Cruzeiro que pode empolgar o Cruzeiro para conseguir essa classificação é realmente a decisão em casa. Ô Igor, você acreditava numa virada do Flamengo lá no Mineirão, na casa do Cruzeiro, que vinha jogando um jeito meio mole assim, aí tava com o modo banana ativado, como diz o Mauro César lá da ESPN, que é engraçado criticando o Flamengo. Você acreditava numa virada do Flamengo pra cima do Cruzeiro? Quando a gente fala em jogar na casa do adversário é sempre mais difícil, né? O Flamengo tirou o Grêmio da Copa do Brasil, né? Um time muito bom, ali com Vitinho, Lucas Paquetá, enfim, aquele time que a gente sabe, o time do Flamengo é bom. E um dos melhores elencos do Brasil atualmente. Quando a gente fala, cara, em jogar na casa do outro é complicado. Falar se eu acreditava numa virada, não sei, eu acho que eu não acreditava numa virada. Eu acho que, pra mim, o Cruzeiro era favorito por jogar em casa e tal, até porque a gente sabe o peso que é decidir uma partida no Mineirão, né? A torcida do Cruzeiro sempre comparece bem. Então, cara, pra mim mesmo, essas desavenças aí, eu acreditava que o Cruzeiro deveria passar. Jogo rápido, então? River ou Independiente? River. River. Grêmio ou Tucumã? Grêmio. Palmeiras ou Colo-Colo? Palmeiras. Acho que o único que pode não ser unânime aqui é esse aqui. Cruzeiro ou Boca Juniors? Boca. É Boca. Tudo unânime. Demos certo dessa vez. Vamos queimar a língua. Estamos em plena concordância, deve ter algo até estranho acontecendo aí, hoje à tarde vai chover. Pois é, mas eu acho que o único que fica mais difícil de bater na mesa e falar é esse que passa Com certeza. é realmente esse jogo, porque os demais existe sim uma disparidade técnica do River com o Independiente, do Grêmio com o Tucumã, acho que é a mais gritante, e do Palmeiras com o Colo-Colo também. Acho que do Cruzeiro e Boca vai ser na raça e quem sabe na lei do ex, né? Nossa, que O jogão. Ábila tá lá, vai calar os cruzeirenses, será? Vamos ver. Então, galera, esse foi o nosso podcast sobre a nossa análise sobre as oitavas da Libertadores. Valeu por acompanhar a gente mais uma vez aqui na Editoria de Esportes nesse seu sábado. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, aqui mesmo, GorpaCast. Ativem o sininho para as notificações chegarem a vocês sempre que sair um podcast novo. Curta a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/GorpaCast. Hoje eu acertei, tá? É isso aí. E é isso, galera. Nos encontramos no final de semana que vem. Sabadão é dia de Editoria de Esportes. Então, juízo nesse final de semana. Um grande abraço e até final de semana que vem. E vale lembrar que na semana que vem a gente vai trazer um podcast legalzinho sobre o mercado de transferências desse meio de ano. Todas as transferências, as principais transferências do mercado. Então fique ligado, não perde aí que a gente vai estar comentando, vai estar criticando quem contratou errado e vamos elogiar quem contratou certo. Porque né? você sabe que aqui a gente não tem farpas na língua. Principalmente o Douglas Farias. É isso aí, galera. Um grande abraço e até sábado que vem. E digo, vai ter polêmica. Eu já adianto que vai ter polêmica, porque a gente já discorda de muita coisa aqui nesse mercado de transferência. Então fica ligado. Ficou o convite, então. Valeu, galera. Até sábado que vem. Falou!